paz, queridos. Satisfação enorme. Começo mandando um beijo para todos vocês. Deus abençoe. Satisfação muito grande estar aqui. Espero que tenham preparado o meu lanche. Depois do sermão eu quero lanche, ainda que interativamente. Deus abençoe, tá? Satisfação muito grande, a saudade enorme. Prazer vê-los. Deus abençoe vocês grandemente. Êxodo capítulo 3, verso de número 5. Queria refletir com vocês naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Vamos ler? E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vamos orar? Todo-Poderoso, estou aqui de novo com a grata satisfação de voltar, de estar interagindo com esse povo. Obrigado pela tecnologia que nos aproxima, que nos coloca próximos. Se não fosse por isso, certamente não estaríamos aqui tão inteirados, né? Estou feliz por vê-los, espero que todos estejam gozando de paz, a despeito das guerras que a gente tem que travar todos os dias. E agora eu coloco diante do Senhor esse texto, pedindo a tua bênção, a tua unção, de tal sorte que nós saímos daqui cheios do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, e sendo, Deus, pela espada dessa justiça, penetrados até a medula da alma, para que saiamos certos da vontade do Senhor para as nossas vidas. Que haja arrependimento, quebrantamento, que haja glorificação do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Eu queria discutir algumas coisas nesse texto. Esse texto é um texto difícil, né? Difícil por algumas razões. Não é difícil só pela interpretação dele, não. Não é difícil só apenas pela hermenêutica dele, não. É difícil também pelas circunstâncias que envolveram esse diálogo entre o Senhor e Moisés. E, naturalmente, nós nos encaixamos, né? A Bíblia, ela não nos exclui. O grande problema do ouvinte, e não daquele que presta culto, é que o ouvinte, quando ele olha para a Bíblia, ele diz: eu não tenho nada a ver, eu estou fora dessa realidade, eu não era Moisés, eu não estava no deserto, não estava no monte, não estava perto de Deus, a sarça não ardeu na minha frente, então não tenho nada a ver com essa história, me tira desse negócio. Ele fica meio covarde, né? Ele não quer se colocar na realidade, né? Ele não quer se posicionar. Essa é uma grande dificuldade. Aliás, hoje eu também quero falar aos santos. O santo é aquele que nunca vai diante do altar. A mensagem pode ser até boa demais, mas ele nunca está arrependido, ele nunca caminha lá na frente, ele nunca vai lá. Só quem vai são aqueles, já viram? Aqueles publicanos, aquela questão entre publicano e fariseu. O fariseu ficou acusando o publicano e o pobre coitado batia no peito, dizia: ser propício a mim, o pecador. O publicano estava todo perfeito, estava todo completo, era um dizimista nato, enfim. Que eu quero falar também esta noite. O Senhor me impulsiona a te falar, meu amado, a você, meu querido crente, a você, aquele camarada que é santo demais, cara que é bonzão, que vive sentado, que vai para a igreja, que olha para os defeitos dos outros, que aponta para os erros dos outros, né? Que todo mundo está errado, menos ele. Ou então, a mensagem nunca vai atingi-lo de tal maneira, como nós oramos, no texto de Hebreus, né? Espada penetrante de 2 gumes que vai até a alma, né? A medula divide em 2 partes. A palavra nunca vai penetrar no coração dele a ponto dele sentir profundamente a dor, a ponto dele olhar para dentro de si e dizer: este sou eu, essa palavra é para mim. E tomar uma decisão, né? Caminhar, ir lá na frente, renovar os seus votos, se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. A gente está numa semana de santificação, talvez você não tenha ido nem um dia. Você não foi nem um dia por causa da novela, não foi nem um dia porque estava fazendo hora extra, né? É mais importante fazer hora extra. Não foi nem um dia porque você tinha outras coisas mais importantes para fazer em tua casa, né? Arrumar aquelas coisas velhas, cheias de poeira, era uma razão para você ficar em casa, então você arranjou esse subterfúgio, né? Esse argumento, que quando a gente não quer estar na presença de Deus, a gente arranja todo tipo de desculpa, né? A gente está falando de presença de Deus, eu não estou fugindo não, do texto não, estou falando de Moisés na presença de Deus.
Estamos falando de santidade, não é isso que a gente quer? Então, a gente fica pensando que santidade é um ato, santidade é um processo inteiro, é uma vida inteira. São posturas que tomamos, atitudes, são atitudes tomadas de posição em nossa vida, né? Então, você deve estar aí essa noite, meu amigo. Eu queria, naturalmente, trazer o que Deus quer. Eu não quero lhe provocar, não. Eu quero trazer o que Deus colocou para o seu coração. E é isso que eu quero que você pense. Essa é a noite de todos aqueles que não se levantam há muitos anos, que não vão à frente, porque é uma coisa incomum, né? Por se levantar para ir à frente. Eu já sou antigo, eu já tenho 40 anos, então eu já conquistei minha estabilidade divina. Ou seja, Deus já me deu o green card. Eu não preciso me levantar e dobrar meus joelhos lá na frente, né? Eu não tenho essa necessidade. Outra coisa, eu também sou um oficial da igreja, ou eu sou uma pessoa importante. As pessoas me olham. Imagina se eu me levanto, vou lá e me prostro. Vou imaginar que eu sou um fraco pecador. E aí vai ficar ruim para mim. Não quero ser debochado, mas essa é uma grande realidade. Estamos aqui diante de um fato interessantíssimo que eu quero que você analise. Por isso que eu disse que o texto é complexo e por isso que eu fiz essa abordagem inicial. Observa, Moisés tinha acabado de sair do Egito, estava caminhando com o povo e agora ele é chamado pelo Senhor a ir receber instruções, a chegar diante da manifestação da glória de Deus, porque não era o Senhor ali, era a glória dele. Deus não estava ali, Moisés não podia vê-lo, ele não o veria, ele viu a glória, ele viu aquela manifestação da glória dele. Mas diante da manifestação, tal é o poder de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é espírito, então ele não se apresentaria com essa carcaça que eu estou aqui, que você está vendo agora, que está sendo desgastada pelo tempo. Ele se apresentaria em sua glória, e foi o que ele fez, ele se apresentou em sua glória. E aí deixa eu explicar algumas complexidades desse texto. A primeira delas, Moisés tinha saído de uma terra pagã, de uma terra que praticava inúmeros erros, de uma terra onde pessoas viviam servindo inúmeros deuses. Você deve lembrar das pragas do Egito, praga das rãs, praga dos gafanhotos, o mar, a água que se transformou em sangue, enfim, todas aquelas pragas, né? A pretensão que eles tinham de praticamente canonizar o primogênito. E agora, quando Moisés vai à presença do Senhor, à glória do Senhor, para receber instruções, para conduzir o povo, olha, estamos falando de Moisés, e vamos agora abrir um espaço tremendo para nós nos avaliarmos. Se Moisés vai viver toda essa experiência que vamos narrar agora, você é melhor do que ele. Eu não acredito que você seja melhor, porque eu, francamente, não sou melhor do que Moisés. Aliás, deixa eu abrir um precedente, eu estava pensando nisso essa semana. Eu estou numa peleja pedindo ao Senhor para conquistar o lugar que era de Paulo, que é de Paulo. Você vai dizer, caramba, esse cara é muito arrogante, né? Eu estou querendo conquistar o lugar que é de Paulo. O lugar que é de Paulo, que não é o lugar de grande pregador, que não é o lugar de grande missionário, quem sou eu para tomar o lugar de Paulo? Que não é o lugar de grande escritor de cartas, também não. É o lugar de maior pecador. Paulo disse que ele era considerado, que ele se considerava o maior dentre todos os pecadores. Eu estou pedindo a Deus para ocupar o lugar dele. Porque se Paulo é melhor do que eu, o lugar não deve ser dele, tem que ser meu. Então eu estou pedindo a Deus esse lugar. Quero ocupar o lugar de Paulo. E não é por suposta humildade. É para entender que sejamos coerentes. Se o cidadão tem aquela performance, essa capacidade, e está dizendo, se auto-intitulando o dono do título de maior pecador, eu tenho que tomar esse título dele, porque certamente ele não faz juízo, ele não merece. Isso é meu, com certeza. E se tiver alguém mais que queira tomar o meu lugar também aí, comece a luta, porque essa peleja é minha também, eu já comecei a pedir. Mas observe, voltando ao tema, quando o Senhor encara Moisés, quando encara é uma expressão figurada, era a glória do Senhor que estava ali. Ele diz, olha, tire as alparcas. Aí você diz, pô, era simplesmente tirar a sandália? Tirar a sandália era um rito de submissão, realmente. O primeiro ato da santidade é a submissão. Guarde isso. Primeiro ato de santidade, quando queremos ser santos, quando buscamos a santidade, é submissão. Então, quando o Senhor diz, pare aí, tire as sandálias dos pés, primeira coisa é, seja submisso. Seja submisso.
Santidade pede submissão. Repita no seu interior, não precisa ficar gritando aí não. Santidade pede submissão. Um homem que não é submisso ao Senhor não pode entender esse processo de santidade. Um homem que não é submisso àqueles que estão ao seu redor não pode entender o que é santidade. É por isso que Jesus se fez servo. É por isso que Jesus pede que os seus seguidores sejam servos, porque servos são os submissos, são aqueles que estão à mercê da vontade de Deus, são aqueles que estão devotos de entender e fazer a vontade de Deus. Então, quando o Senhor disse a Moisés, tire as alparcas dos pés, o primeiro ato que Moisés deveria praticar era o ato da submissão. Então, aprenda agora. Submissão. Eu preciso ser submisso. Tem muito crente que quer ser senhor, rapaz. Tem muito crente metido a gostoso. Tem muitos que são santos demais e tem muitos que são pecadores inveterados e desobedientes. Tem o santarrão que não acha que tem que se curvar, então não é submisso. E tem o pecadorzão que acha que tem que viver e se rebelar sempre contra o Senhor. Olha o problema. Esses são os extremos. Mas o Senhor pede que você tire as sandálias. Se você quer estar diante de Deus, se você quer estar diante dessa sarça ardente, desse poder, desse ser poderosíssimo, desse ser espírito poderoso, tire as sandálias. E tirar as sandálias, meu amado, significa ser submisso. Seja submisso ao Senhor e submisso a quem estiver ao seu redor. Mas não seja submisso a Satanás. Submisso ao Senhor, submisso a quem estiver ao seu redor. Servo. Essa é a primeira questão que a gente quer, evidentemente, deixar aqui taxado para você não esquecer. Você precisa ser submisso, eu preciso ser submisso, nós precisamos nos submeter se a proposta é sermos santos. Não existe santidade sem submissão. Você, meu amigo que está nos visitando, deixa eu lhe falar. Se você vive uma vida desregrada, se você vive uma vida sem Deus, e quando está na agonia, clama por Ele, pede por Ele, mas se não tem submissão, se não rendeu sua vida, se não entregou sua vida ao Senhor, se não se submeteu a Ele, comece a pensar nisso agora. E eu não quero aqui fazer promessas de coisas que mudam na sua vida, não. Só quero dizer que você precisa ser submisso. Toda alma vivente, todo ser vivente, tudo aquilo que foi criado por Deus precisa se submeter ao Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. E Ele é Senhor e quer ser Senhor da sua vida. Segunda questão que eu queria discutir dentro desse texto. Quando ele olha para Moisés e diz para ele tirar as alparcas, já entendemos a primeira coisa, não é isso? Ele estava querendo dizer que deveríamos ser submissos. Aleluia, eu sei que você disse agora. Mas a segunda coisa que ele queria também dizer era: Moisés, apesar de você estar resoluto, estar querendo me servir, estar querendo ser submisso a mim, as tuas sandálias estão com terras sujas. Sabe, Moisés tinha passado pelo Egito, tinha vivido no meio do paganismo. E aquilo tudo, aquela sujeira, precisava estar distante porque ela não poderia compactuar com o Senhor. A Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado. Deus ama você, caríssimo pecador, mas Deus não compactua com os teus erros. Deus não compactua com os teus pecados. Quando Ele vê os teus pecados, Ele espera que você se arrependa deles. Ele espera que você tire as alparcas submissamente, mas mais do que isso, tirando as imundícies, tirando as sujeiras, removendo as coisas ruins, eliminando as impurezas. Dentro dos templos, também fora dos templos, porque você está aí, nunca deve ter entrado na igreja, você está aí, talvez não tenha sido crente, não é cristão, não aceitou Jesus. Não estou falando de ser cristão porque vai ao templo não, porque agora você vai ouvir o que eu vou dizer. A Bíblia diz que tem gente que até hoje não se livrou das suas imundícies, das suas impurezas. E aí quando o Senhor diz para Moisés, tire as alparcas dos pés, primeira coisa você já aprendeu. A segunda era, não venha para ficar na minha presença com as imundícias lá do Egito.